Como é bom ter você aqui no nosso canal Parábolas de Fé. Obrigado por ter clicado aqui neste vídeo. Quero já te convidar para se inscrever no canal e ativar o sininho. Curtir o vídeo e deixar o seu comentário. Deus abençoe. Salve Maria Imaculada. E vamos então agora acompanhar o Santo Evangelho de hoje comentado. Antes nos colocando na presença de Deus, rezando. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Evangelho desta segunda-feira da terceira semana da Páscoa, dia 2 de maio. Evangelho segundo São João, capítulo 6, versículos 22 a 29. Depois que Jesus saciara os 5.000 homens, seus discípulos o viram andando sobre o mar. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar constatou que havia só uma barca e que Jesus não tinha subido para ela com os discípulos, mas que eles tinham partido sozinhos. Entretanto, tinham chegado outras barcas de Tiberíades, perto do lugar onde tinham comido o pão depois de o Senhor ter dado graças. Quando a multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, subiram as barcas e foram à procura de Jesus em Cafarnaum. Quando o encontraram no outro lado do mar, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu: em verdade, eu vos digo, estais me procurando não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficastes satisfeitos. Esforçai-vos não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará, pois este é quem o Pai o marcou com seu selo. Então perguntaram: o que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é que acrediteis naquele que ele enviou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Ave Maria, Mãe do puro amor, dai-nos a graça da obediência e da docilidade à palavra de Deus, para que, repletos de sabedoria, possamos irradiar a luz de Cristo em nossos corações. Amém. Vamos então refletir, meditar este Santo Evangelho de hoje segundo São João. Depois que Jesus tinha saciado os 5.000 homens na multiplicação dos pães e dos peixes, com 5 pães e 2 peixes, alimentando aquela grande multidão e ainda sobrando uma grande quantidade, 12 cestos cheios. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado viu que Jesus não tinha ido com os seus discípulos. Então, eles começaram a tentar entender onde estava Jesus, onde estavam os discípulos. E quando a multidão viu que Jesus não estava ali, nem os discípulos, eles subiram as barcas e foram à procura de Jesus em Cafarnaum. Que maravilha! Nós temos que ir procurar Jesus, nós temos que ir em direção a Jesus, temos que buscar esta comunhão com Ele. Mas o que nós estamos desejando? Qual é o desejo do nosso coração? Percebe que Jesus, que conhece a intenção de cada coração, que sonda o nosso coração, sabe mais de nós do que a gente mesmo, conhece o nosso interior, as nossas fragilidades. Por isso que é importante a gente abrir o coração e ser claro com o Senhor, porque Ele sabe tudo que nós estamos passando, porque Ele sabe aquilo que nós estamos vivendo, qual a verdadeira intenção do nosso coração. Então, cuidado, não tente enganar a Jesus. Você pode achar que está enganando os outros, fazendo determinadas coisas, querendo receber o aplauso, o elogio dos outros. Mas o Senhor, você não pode enganar. Ele sonda o seu coração, sabe a verdadeira intenção do seu coração. Por isso que é importante esta transparência. E se tem algo errado aí contigo, se você percebe que
o seu coração ainda está longe de Deus, diga isso ao Senhor na oração. Jesus, eu participo da missa, eu estou sempre em oração, mas ainda falta algo. Eu percebo que eu estou ainda fazendo tantas coisas erradas. Eu percebo que eu ainda sou tão vaidoso, tão soberbo, tão querendo receber o elogio dos outros. Vá falando isso em oração e vá pedindo ao Senhor que o auxilie, que o ajude a se afastar de tudo isso que está te afastando do verdadeiro amor de Deus. Porque é este o objetivo maior, estarmos unidos a Deus, agradarmos o coração de Deus, ou buscarmos com a intenção de querermos o céu, de desejar a vida eterna, e não um Deus que alimente, que faça a nossa vontade. Olha o que acontece aqui quando aquela multidão se aproximou de Jesus, o encontrou, perguntaram: mestre, quando você chegou aqui? Eles só haviam perguntado isso: quando o Senhor chegou aqui, mestre? E Jesus, que sabia, que conhecia o coração de cada um, falou: em verdade, eu vos digo, vocês estão me procurando, não porque vocês viram sinais, mas porque vocês comeram pão e ficaram satisfeitos. Eles que não tinham entendido o sinal da multiplicação dos pães queriam procurar Jesus para se alimentarem novamente, porque comeram o pão material e ficaram satisfeitos. Não vamos atrás dele porque ele vai sempre nos dar de comer, vai nos alimentar materialmente falando. Mas eles tinham que dar um passo a mais. Tinham que buscar o Senhor para serem alimentados espiritualmente, não materialmente. Não querer um Deus que nos serve, que vai nos alimentar conforme a nossa vontade. Percebe que é o contrário. Nós temos que buscar a Deus porque Ele vai nos alimentando espiritualmente, vai criando este desejo de nos aproximarmos cada vez mais de Deus, de vivermos cada vez uma comunhão mais profunda com nosso Senhor Jesus Cristo, querer desejar a vontade de Deus e não a nossa. E Jesus foi muito claro: vocês viram um sinal. Nós, quantas vezes enxergamos tantos sinais, milagres, mas tudo isso são sinais para que a gente possa olhar para Jesus, para Deus e buscar a nossa conversão. Nós não queremos um Deus que é milagreiro, que nós só buscamos a Deus quando precisamos de um milagre. Quando alcançamos este milagre, ok, eu vou voltar para a minha vida antiga. Opa, tem mais uma pessoa doente, eu estou doente, agora eu vou buscar a Deus, agora eu vou participar da missa, agora eu vou rezar. Não é isso que o Senhor quer. Ele pode sim realizar grandes milagres e realiza grandes milagres na sua vida, grandes curas, curas que são inexplicáveis, curas da saúde física, mas também curas espirituais. Só que agora cabe a cada um de nós enxergar tudo isso e reconhecê-lo como Senhor das nossas vidas, entregarmos o nosso coração a Ele, desejarmos a vontade dEle, vivermos a Sua palavra. Porque eles perguntaram aqui a Jesus: então o que a gente deve fazer para realizar as obras de Deus? E Jesus respondeu que a obra de Deus é que acrediteis naquele que Ele enviou. O Senhor nos pede a fé, que a gente acredite em Jesus como enviado do Pai, como Deus que veio até nós para a nossa salvação. É isso. Deus espera essa resposta de amor para que a gente creia, para que a gente tenha fé. E se está difícil a nossa fé, se nós estamos vacilando, vamos novamente colocar isso em oração. Pedir a graça de Deus, o auxílio de Deus, porque a fé é um dom, é uma graça, e nós temos que pedir isso constantemente. Senhor, aumentai a minha fé. A minha fé ainda é muito pequena, imatura, eu preciso crescer na fé. Aumentai a minha fé, Senhor. Que a gente possa se esforçar, como diz aqui o Evangelho e Jesus fala: esforçai-vos, não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna e que o Filho do Homem vos dará, pois este é quem o Pai marcou com o seu selo.
que a gente possa se esforçar pelas coisas de Deus, se esforçar para viver a palavra, os mandamentos de Deus, se esforçar para travar esta batalha diária contra o mal, contra o mundo, contra a nossa vontade, contra nós mesmos, que é uma vontade egoísta devido ao pecado original, que é uma vontade que deseja o prazer do nosso corpo. Não, que a gente possa lutar contra a nossa vontade, lutar contra o mundo que está andando na contramão, contra a vontade de Deus, então que a gente possa lutar contra isso e também contra o inimigo. São essas 3 pessoas que nós temos que lutar, essas 3 coisas. Lutar contra o mundo, que é contra a mensagem do Evangelho, a mensagem de salvação, a mensagem de Jesus. Lutar contra nós mesmos, contra os nossos pecados, contra essa nossa vontade de dar prazer ao nosso corpo e contra o inimigo, o diabo, que quer a nossa perdição, que quer que a gente se afaste de Deus. Então esforçai-vos, fala o Senhor, pelo alimento que permanece até a vida eterna. Vamos nos esforçar para nos alimentarmos espiritualmente do Senhor, pelo alimento aqui também representando a Eucaristia. Buscar a Eucaristia, essa comunhão íntima com o nosso Senhor Jesus Cristo. E você gostou aqui do vídeo? Este conteúdo te agradou? Te fez bem? Então não se esqueça de curtir, deixar o seu comentário e se inscrever no canal ativando o sininho. Deus abençoe. Salve Maria Imaculada!